Olá, iniciando mais um Sindicast. Hoje a gente tem o prazer de estar com o Dr. Thor Dantas, infectologista, a doutora Celei Lobato, também infectologista, né? E o tema de hoje é hepatites, né, doutor? Hoje a gente está no mês de julho, né, o mês verde. Amarelo, desculpa, porque a gente estava falando agora há pouco, porque eu vi verde aqui. A gente também tem o mês do mioma, e são várias patologias, né? Várias doenças, inclusive amarelo, que é, obrigado por me corrigir, hepatites. E antes da gente começar, a gente está fazendo uma série de eventos, agora dia 3 de agosto, o sindicato faz 34 anos, e a gente está com essa série de eventos. Foi em maio, foi o primeiro evento, foi a feijoada, aqui em Rio Branco. A gente tem em Brasileia agora, dia 5 de agosto, está convidado, vocês estão convidados. E também tem o beach tênis, tem um campeonato de beach tênis que é dia 20 de agosto. Já começaram as inscrições, vai até dia 10 de agosto as inscrições. Tem esse prazo entre 10 e 20 para poder dar tempo de colocar todo mundo, fazer as camisetas, né, deixar todo o material pronto. E a gente não poderia fazer tudo isso, inclusive tem baile esse ano. A gente não poderia fazer tudo isso sem ter patrocinador, né? E aí a gente tem uma série de patrocinadores, eu tenho que falar deles, que senão o colega me mata. Pelo menos fica bravo, né? Não literalmente matar, mas ele fica bravo. Sobre isso a gente tem, e inclusive vai ter o campeonato, ele vai dar troféu, vai dar medalha. A gente está estudando até fazer um podcast no mesmo dia, ao vivo. E a ideia é basicamente essa. Quem são os patrocinadores? Né? Tem o Laboratório Carlos Chagas, o Grupo Star, Hemocárdio, Cicobi Uniacre, Unimed, Ortotrauma, Uninorte e também a federação, a FACT, que é a federação que cuida aí do tênis, do beach tênis. E saindo do merchan, né, do anúncio dos eventos que a gente vai ter, a gente vai para o que é mais importante, que é o assunto principal do nosso podcast hoje. Dr. Thor, eu vou começar no sentido do horário, né? Sentido horário. Dr. Thor, por que a gente precisa de um mês para falar sobre o combate das hepatites, contra as hepatites, aliás? Existem algumas doenças que elas têm uma preocupação em termos de saúde pública importante, né? São doenças que acometem muitas pessoas no mundo inteiro, existem medidas específicas para combatê-las e elas impactam muito a vida das pessoas e os sistemas de saúde. Essas doenças merecem datas que a relembrem e relembrem, acima de tudo, das medidas necessárias para combatê-las. Dentre essas doenças estão, porque é um grupo de doenças, as hepatites virais. As hepatites virais estão entre as 5 maiores endemias do mundo. É malária, tuberculose, HIV, hepatites virais. As principais doenças infecciosas do mundo, pelo número de mortes que elas causam, pelo número de adoecimentos e mortes, pelo impacto no serviço de saúde, demandando internação, demandando tratamento. Então se justifica você estar lembrando a população do mundo inteiro. O 28 de julho é o Dia Mundial de combate, de lembrança ao combate às hepatites virais. E o mês de julho, então, é o mês amarelo, que a gente faz ao longo de todo o mês uma campanha para conscientizar as pessoas de que é uma doença importante, é uma doença que você só descobre se você buscá-la ativamente. Uma doença que, como muitas outras doenças, se você descobre cedo, você tem tratamento eficaz. Se você descobre tarde, as consequências são muito ruins. E uma doença que, para algumas delas, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, a gente tem como, inclusive, se dedicar muito
pensar um dia até eliminar e doença que a gente não ter mais no nosso convívio. Então, acho que por tudo isso se justifica a gente estar falando de hepatites virais hoje aqui. Maravilha. Doutora, como é que está o atendimento público quando fala em hepatites? A pessoa começou a adoecer, não sabe o que é, ela chega na unidade de saúde, ela consegue ter esse diagnóstico e ser levada para o tratamento? Uma coisa muito interessante é quando a gente fala no Julho Amarelo, como dá uma visibilidade realmente em relação às hepatites. Nós estamos numa região, tá, onde a prevalência é muito alta, né, tanto da hepatite B, hepatite C, e na nossa região a peculiaridade da hepatite delta. E as pessoas geralmente não sentem nada, né? É assintomático, e o que nós orientamos é que no momento que ele vai numa unidade, né, de saúde, tem disponibilizado o teste rápido que pode ser feito. Porque por ele mesmo, assim, o paciente, se não chegar, eu quero lá fazer um teste rápido. Primeiramente, porque a maioria é assintomático. Mas, nas nossas unidades básicas de saúde, os testes rápidos estão sendo disponibilizados e nós orientamos que, pelo menos, um teste rápido seja realizado na vida do ser humano. Tá? No momento que ele vai numa unidade de saúde. Claro que tem alguns grupos que têm um risco maior de ser infectado pelo vírus, então, esses sim, precisam realizar, né, esses testes rápidos. Com mais constância, com mais constância, vezes. Mais vezes, anualmente. Mas o nosso sistema, né, de saúde, eles estão sensibilizados a isso. É claro que, no momento que ele é diagnosticado numa unidade básica de saúde, nós temos aqui no nosso estado, né, o Serviço de Assistência Especializada, aonde eles são encaminhados, né, para que sejam atendidos, fazer exames e verificar o estágio da doença encaminhado ao tratamento. Então, existe uma rede, tá, de atendimento para esse paciente, né, de cuidado para esse paciente, que o nosso objetivo é diagnóstico precoce e evitar que ele chegue ou tenha uma evolução para uma cirrose ou câncer de fígado. E um objetivo hoje até do Ministério da Saúde é fazer uma capilarização desse atendimento, né? Alguns pacientes já poderem ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Mas ainda começando. E a gente tem muita gente que acaba não fazendo o diagnóstico precoce? Sim, nós temos. Tem alguns pacientes que já chegam lá no SAI, já com cirrose descompensado, com câncer de fígado. E só repara quando está já numa fase avançada, e é isso que nós não queremos que ocorra, né? Porque, mais do que nunca, você se sentir em risco. Então, as pessoas não têm essa coisa de se sentir em risco, de estar exposto a. E uma coisa assim, muito interessante, que o grupo onde você pode ter uma frequência maior desses vírus, né, que seriam os usuários de droga, né, os HSH, alguns grupos específicos, dificilmente eles vão na unidade básica de saúde, eles procuram. Então, a ideia é levar também esse teste até onde eles estão, tá? Fazer uma prevenção ou uma busca maior nesse grupo de pessoas. Entendi. Doutora, a gente tem A, B, C e delta, né? Isso. O vírus da hepatite, né? Ainda tem uma quinta, que é a E. São 5 vírus, A, B, C, D e E. O E é muito pouco comum, raramente a gente vê, parece muito com A. Eu diria que é aquilo que mais no dia a dia eu a achei gente que era lida. mais grave ainda, não é? Então, não. Porque a A é mais leve, né? A mais leve? Na verdade, a diferença principal entre elas não é nem tanto ser mais leve ou mais intensa. A diferença é que existem as hepatites que ficam crônicas e as que não ficam crônicas. As que ficam crônicas, crônica é aquilo que a gente leva durante muitos anos ao longo da vida. E agudo é aquilo que dá e se resolve. As doenças que ficam crônicas, elas podem levar à cirrose e ao câncer de fígado, que a Cirlei comentava. As hepatites... A crônica geralmente é aquela que não cuidou.
A crônica tem a sua característica de poder ficar crônica. É a B, a C e a delta. Essas cronificam. A A não cronifica. Então essa é a principal diferença. A A não tem como te levar à cirrose ao longo do tempo. Qual é o perigo da hepatite A? O perigo da hepatite A é fazer uma forma aguda grave. A hepatite A é uma doença que quase todo mundo pega na infância. Eu tive. E quando pega na infância é uma infecção boba da criança que muitas vezes nem dá diagnóstico. Eu tive, quando primeira vez os sintomas pareciam uma virose, só que eu fiquei muito doente. Aí o médico diagnosticou. Às vezes fica com o olho amarelo e às vezes nem isso. Às vezes nem o olho amarelo fica na criança. Uma vez que a criança tem essa infecção leve, ela fica protegida para o resto da vida. Nunca mais ela pega essa doença. É como se ela tivesse tomado uma vacina. É mesmo. Só que se ela não pegou na infância e ela chega na idade adulta sem ter tido, ela está suscetível, como a gente chama. E se ela pega hepatite A, se nós pegamos hepatite A na idade adulta, o risco dessa hepatite ser grave é alto. E aí, se essa hepatite A for grave na idade adulta, às vezes a gravidade é muito grave, que significa hepatite fulminante, quando o seu fígado para de funcionar e você precisa de um transplante de fígado de urgência. Isso é uma condição gravíssima, que você pode morrer em 3 semanas se você não encontrar um doador de fígado, que é algo extremamente complexo de ser feito. Então, esse é o perigo da hepatite A na idade adulta. Portanto, eu diria que a hepatite A ela não é mais branda. Ela pode ser muito perigosa, mas ela é perigosa agudamente. Ela não te leva a cirrose. A hepatite B, C e delta tanto podem dar um quadro agudo, quanto passar desapercebido e ficar de uma forma latente a vida inteira, inflamando o seu fígado sem dar sintoma algum, sem que você perceba. E um dia, quando você vai fazer diagnóstico, porque você está sentindo alguma coisa, porque você está com o olho amarelo, porque você está com dor na barriga, porque você está inchando as pernas, isso já é a cirrose, já é o câncer de fígado. Olha só. A maioria, eu diria, dos pacientes fazem diagnóstico nessa fase, porque como eles não buscam o diagnóstico antes, não fazem o teste. Não fazem o teste preventivamente. É o que a Cirlei estava chamando a atenção. A gente precisa convencer as pessoas a se testarem todos, pelo menos uma vez na vida. Se você não tem hepatite, você tirou do seu rol de problemas essas infecções. Se você tem, você fez o diagnóstico antes da cirrose e antes do câncer de fígado. Você vai tratar, você vai curar e você não vai ter problema daqui a 10, 15, 20 anos, que é o que acontece com as pessoas que procuram o serviço. Na época que eu tive hepatite, o médico falou, olha, não tem vacina, é tratar, é comer muito doce, naquela época era essa a recomendação. Essa recomendação ainda existe? Tem medicamento hoje, a pessoa toma, ela pode ter, o tratamento é com medicamentos fortes? Na hepatite aguda realmente não tem muito medicamento. A hepatite A não tem remédio. Ela passa sozinha ou ela complica. E se ela complicar, a gente tem que estar num centro de alta complexidade, como a gente estava falando aqui, às vezes precisa de transplante. Mas isso é no adulto. A criança vai passar comendo o seu suspiro, a sua goiabada, o que quer que seja, com ou sem a goiabada, a doença vai passar e ela vai ficar protegida para a vida inteira. Agora, cada vez mais, Freud, as pessoas estão chegando na vida adulta sem ter pegado hepatite na infância. Quando eu e você e Cirlei éramos crianças, quase todo mundo pegava hepatite brincando uns com os outros. O nível... Comendo manga. Brincando, comendo manga, brincando no igarapé. E isso daí era muito comum. A doença tem que se tornar cada vez menos comum na infância pela melhoria das condições sanitárias. Porque é uma doença de transmissão que a gente chama fecal-oral. Eu elimino nas minhas fezes o vírus contamina o solo e a água e vai lá e o outro se infecta. Então, como a gente tem esgotos melhores, tratamento de água melhor do que tinha 30, 40, 50 anos atrás. Rio Branco ainda não está tão bom. Alguns lugares não estão tão bem assim. Nesses que não estão tão bem assim, a hepatite A ainda é muito comum na infância. Mas você pensa uma cidade como
São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, qualquer grande cidade do Nordeste, em média, que trata o seu esgoto. melhorou. Em média, nos últimos 40, 50 anos, as coisas melhoraram em termos, de termos sanitários. Então, as pessoas estão chegando na idade adulta com maior probabilidade de não ter tido hepatite na infância. Então, elas não estão protegidas. Elas devem fazer a vacina na idade adulta, porque se você, adulto, pega uma hepatite A hoje, é algo muito preocupante, pelo risco de complicar com uma forma gravíssima que a hepatite 1 é. Eu tenho um colega de turma na minha faculdade, me formei há 27 anos atrás. Está denunciando a idade. E eu era uma turma acima da minha, ele estava fazendo prova de residência e pegou hepatite aguda A e faleceu, esperando um transplante de fígado. Um aluno de faculdade, meu colega de faculdade. Então, a hepatite A, que é o conceito é que ela é uma doença menos grave, no adulto ela pode ser grave. E tem vacina. E todo mundo que não teve hepatite na infância deveria se vacinar para estar protegido. E uma coisa interessante em relação à hepatite A, que nós tivemos há uns 2, 3 anos atrás, um surto, né, vários casos de hepatite em homens que fazem sexo com homem. É um fenômeno, fenômeno emergente isso. E, então a orientação é essa, procurar. Hoje tem uma vacina, tem como você se proteger. Porque realmente num adulto é um quadro muito mais grave. Alguns pacientes fazem hepatite fulminante. E essa peculiaridade agora, nesse grupo de pessoas, homem que fazem sexo com homem, um número de casos né, que ocorreu há alguns anos atrás. Como é de transmissão, a gente estava falando fecal-oral, a prática anal do sexo aumenta o risco de transmissão. Não é porque é só o sexo homossexual, é porque o sexo anal. A prática anal. Anal-oral, exatamente. Anal-oral. Não é uma situação... Não, específica deles, não. Justamente, a senhora está falando questão da ciência mesmo. Prática, de ser mais prevalente em quem tem essa prática anal-oral. E essa população se infecta mais e deveria fazer o teste. Aí você tem que testar para saber se você já teve anticorpos da infecção na infância. Se tiver positivo, é o exame positivo que é bom. Se vier positivo, você está bom, você está protegido. O certo é estar protegido sempre, né? Porque não é só a hepatite que é perigosa, né? Sim. E aí, por exemplo, vocês falaram em vacina. Doutora, a vacina, eu estava até falando com o doutor Thor esses dias, né? Ela é para A, B e Delta, ABC? Nós temos a vacina da hepatite A, que já foi falado aqui, né? Principalmente para adulto, né? Sim. E nós temos a vacina da hepatite B. São duas vacinas, são 2 então. tipos de vacina. Tem a específica para hepatite B, que está no calendário vacinal da criança, indicado nas crianças assim que nascem, né? E são 3 doses. E eu sempre falo, ela protege contra 3 coisas: hepatite B, hepatite delta e câncer de fígado, que é uma consequência da infecção da hepatite B e hepatite delta. Então, estou protegendo contra 3 coisas. E por quê? O vírus da hepatite delta, ela só infecta aquela pessoa que pega o B e o delta juntos, ou então aquela que já tem o vírus da hepatite... Né? É um vírus defectivo que necessita, né, do envelopezinho do vírus da hepatite B para poder fazer a infecção e se multiplicar. Então, aí são 3 doses da vacina. Eu sempre falo, a primeira é hepatite B, a segunda é hepatite delta, outra é câncer de fígado, né? Então, nós temos que fazer as 3 doses e está disponibilizado pelo SUS, na rede básica. Não é coisa de rico. Não é coisa de rico. Está disponibilizado. Inclusive faz parte do calendário? Da criança, faz parte do calendário da criança e está disponibilizado, né, na rede. E assim, não tem idade, de 0 a 100 anos. Você não, eu quero fazer minha vacina para hepatite B. Doutora, assim, eu sou pai, né? Estou assistindo agora o Sindicast. Não entendo nada de medicina e será que meu filho já tomou essa vacina? Ele vai lá no caderninho carteira vacinal dele, procura olha. Lá. E ele tem que ter 3 doses. 3 doses. Né? Eu não lembro de ter tomado essa dose. Porque talvez quando você era criança, não era do calendário ainda. Né?
Mas hoje em dia, essa vacina contra a hepatite B, ela é a vacina, a meu ver, a primeira vacina da vida de todo mundo. A primeira vacina, na verdade, é o BCG, né? Na maternidade. É a BCG, mas essa é mais importante ainda de ser dada assim que nasce. Porque as pessoas pegam hepatite B de forma muito fácil na vida. A criança pega hepatite B da mãe, pega hepatite B do irmão, do tio, do amigo, do cuidador, na hora de mexer no cordão umbilical, nos cuidados da maternidade. Então, a primeira coisa que alguém... a primeira doença contra a qual alguém tem que estar protegido ao nascer é hepatite B. E ela está em todas as maternidades do Brasil, deve ser feita de imediato, não deve esperar ter alta para na semana seguinte voltar para vacinar. Ela já tem que sair da maternidade com essa primeira dose, aí ela fica devendo só a segunda e a terceira depois. Até porque, se você já dá logo a primeira, você já sai ganhando alguma proteção. Os anticorpos. E você já tem alguma proteção. Infelizmente, o brasileiro muitas vezes não volta para as doses de reforço. Então ele faz a primeira dose, aí ele faz até a segunda, a terceira daqui a 6 meses, aí ele não volta para fazer o reforço. Então se ele tomou 2, já tem alguma probabilidade dele estar protegido. Então a hepatite B é a primeira da vida, todas as crianças são vacinadas e se você... Na época que era criança, não estava no seu calendário, você pode tomar, como você falou, a qualquer hora da vida. Até os 100 anos não tem nenhum impedimento. E uma coisa interessante que o governo até facilitou em relação à hepatite B, porque precisa 3 doses, você faz uma ainda na maternidade e depois eles juntaram junto com as outras vacinas da criança, que ela tem que tomar, né, que está no calendário vacinal, 4 e 6 meses. Então, geralmente, facilitou a gente que é pai, a gente ignorante, a gente chega lá e a moça, deixa eu ver qual é a vacina que vai aplicar hoje. A gente não olha direito, né? É a enfermeira que vai lá olhar, né? Isso é uma coisa muito interessante, que os pais precisam olhar, né, a carteira de vacina do seu filho, verificar se está em dias, porque vacina previne, evita. Né? E não lembrando que não é só porque é hepatite, tem outras também. E uma coisa interessante da hepatite B, o vírus é tão infectivo, né? A capacidade de contaminar é tão grande, que se você tem uma pessoa em casa que é portadora do vírus, o risco de você ter um outro portador é 10 vezes maior que a população em geral. Então, eu tenho como prevenir isso. Ela não é só sexual. Não é só outra sexual. Vez eu estava vendo, não sei se é uma entrevista, não sei se foi entrevista sua, que eu vi, por exemplo, as crianças que andam muito na mata e que acabam passando por aquelas folhas que vão fazendo aquelas microfissuras. E aí vão dormir juntas, também tem um problema de contaminação, não é isso? Ela passa muito fácil por essas secreções de pele. Criança sempre tem um machucadinho na pele, uma feridinha, uma pereba, uma coisinha aberta ali. A criança sempre machuca o joelho. Sempre machuca o joelho, sempre dá uma topada. Aquela feridinha que fica saindo aquela aguinha é riquíssima em vírus de hepatite. Então a criança passa para outra brincando na rede, jogando futebol, nesse mato, na mata, na tiririca, amamentando, a mãe para o filho, um irmão para o outro. É muito fácil pegar hepatite B. É uma doença muito facilmente transmissível. Por relação sexual ou por esse contato próximo. Todo mundo muito próximo em casa, corriqueiro. É uma coisa interessante, né, também, assim, que esse vírus é altamente resistente, né? Ele fica aqui até 8 dias viável. Se uma gotinha de sangue, mesmo? Você tem um ferimento, passa aqui, pode se contaminar se você não estiver protegido, não tiver tomado sua vacina, né? Então, vacina... Ele é muito resistente no meio ambiente. Você vê, para você se cortar com um mato de tiririca e passar outro se cortar, mostra que é um vírus que fica viável no meio ambiente há algum tempo. É de muito fácil transmissão. As formas de transmissão são muito variadas, como a gente estava colocando aqui. A questão do saneamento, a questão dos cortes, a questão sexual. Né? A B, a C e a D já não são por via oral. Então você já não se infecta por questões relacionadas a esgoto e água contaminada. Ótimo até explicar, né? Exatamente, são coisas diferentes. Quando a gente fala de hepatite, é um tema, digamos assim, amplo e complexo, porque cada hepatite é uma doença diferente uma da outra. Quando a gente está falando de hepatite A, está falando de uma forma de transmissão, de um risco muito próprio. Quando a gente está falando de B é outro, C é outro e Delta é outro. Né? Algumas se juntam, como o Cirlei falou, B e Delta andam juntas porque só tem Delta quem tem B. Então a D chega e complica a hepatite delta, a hepatite B, e nós estamos falando daquelas que cronificam. Encerramos aqui a aguda A, né? E a gente entrou agora no tema das que cronificam, porque são aquelas que ficam dentro da gente,
não dão sintomas e levam à cirrose e ao câncer de fígado. E aí falando da B, a semelhança da B com a A é que ela tem vacina, igual a A. Já a C e a Delta vai protegendo, e quem está protegido de B com a vacina de B também, como o Cirlei falou, está protegido contra a Delta. Olha. Já a C não tem vacina. E a né? E, que o senhor falou? A E está no outro ponto, é a última letra, extremo. e ela se parece com a primeira, a A. Ela é fecal oral também. Entendi. Ela é por via oral, ela é muito parecida com a A nesse sentido. Ela foi identificada faz pouco tempo? Ela ou foi já? identificada por último e ela é muito menos comum. Ela tem mais na Ásia, ela tem na África. No Brasil a gente encontra pouco, mas existe. Já existem relatos de alguns surtos, geralmente associados a alimentos contaminados. Então, hepatite A a gente vê muito associada a surtos de alimentos. Então, frutos do mar contaminado, mariscos. Quem gosta, Quem de, um gosta de camarão, comer mal passado, ostra, camarão, frutos do mar crus, eles têm um risco alto de transmitir hepatite A e E, sabe? E fontes de água contaminada, ou um restaurante com má condições de preparo dos alimentos. Imagina um cozinheiro que tenha hepatite, tenha más condições de higiene, ele contamina toda uma fonte de alimento. É muito comum também A e E em escola. Quando tem uma criança com hepatite A, todo mundo pega hepatite A na escola. Mas isso aí funciona até como uma forma de adquirir na infância a imunidade. A imunidade coletiva, o pessoal chama de imunidade coletiva. Porque na infância. E na infância menos grave. Agora, a hepatite A também está no calendário, né? Agora a criança já é vacinada também. Porque não fica mais esperando pegar uma dos outros, porque cada vez a gente pega menos, como a gente estava falando. Ah, tá. O senhor falou sobre transplante. Aqui a gente tem transplante só de fígado também, não? Tem transplante de fígado no Acre, tem já um programa... E atinge mais os portadores com cirrose ocasionado por hepatite? Ou é uma fila diferenciada? Não, a principal causa, o principal motivo para o transplante de fígado é isso, é a cirrose avançada e o câncer de fígado. Entendi. Essas são as principais causas. Você também pode transplantar por uma hepatite fulminante, como a gente comentava antes. Que o senhor falou que é por da semanas hepatite A, mais difícil, né? que é uma emergência. Esse que tem cirrose e câncer de fígado, ele é a principal causa de transplante no mundo, no Brasil, e a principal causa no Brasil são as hepatites B, C e Delta. Por isso a gente teve que criar um programa de transplante aqui, porque tem muito paciente aqui no Acre, muito mesmo, com cirrose e câncer de fígado, por causa dessas 3 hepatites que cronificam, a B, a C e a Delta. Tem que falar um pouco da C, que não tem vacina, mas tem um tratamento extremamente eficaz, né? E é a mais silenciosa de todas. É a mais silenciosa de todas e é a hepatite que cura. Tá? Ela cura, tem um tratamento eficaz disponibilizado pelo SUS. O que nós precisamos é saber onde estão esses pacientes, fazer um diagnóstico precoce e colocar ele na linha de cuidado. De tratamento. De tratamento, tratar, porque antigamente pode era tão sofrido. Então, assim, que da hepatite C... eu estou assim desde o início, acho que o Tó também, sabe, do interferon, a interferon ribavirina, depois interferon pegilado, era sofrido, era um ano de tratamento, efeito injeção, colateral? Efeito colateral, assim, aos montes. Hoje esses medicamentos, eles já... Um comprimido. Já tem efeito colateral menor? Um comprimido, quase sem nenhum, efeito colateral, sem efeito colateral, mais de 98% de cura, tá? Hepatite C cura. É importante também falar que quem está com hepatite e começou a achar que está melhorando e suspende o medicamento, pode correr um risco maior, né? Sim, então o tratamento tem que ir até o fim. Até o final. Tem que lembrar que tem que seguir o tratamento até o final. Até o final, para que você 3 alcance meses, a cura. 80, não é nem 3 meses, né? 84 dias de tratamento. Tá? Para você mudar totalmente a história natural da hepatite C. Porque no momento que você vale a cura, vida, né? Gente. São hepatite só 3 meses para uma vida. E agora nós precisamos diagnosticar, né? Então, saber onde estão esses pacientes. Como é que hoje está esse trabalho diagnóstico, doutora? Então, só que nós temos que sensibilizar a população para procurar e fazer o teste rápido. Não é só quando ela se sente em risco, em perigo. Não. Todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez o teste rápido na vida para hepatites.
Teria que fazer. Claro que tem alguns grupos, como eu falei, específicos, né? Pacientes que são portadores que convivem com o vírus do HIV, pacientes que são usuários de drogas, pacientes renais crônicos, diabéticos, que têm alguma comorbidade, precisam fazer. A prevalência de hepatite C em diabetes ela é bem maior do que na população geral. Complica mais. Porque complica mais e é mais prevalente. Então, se a gente quer encontrar esses pacientes, testar todos os diabéticos, e aí tem que ter um alerta, eu acho, Sirlei, para os nossos colegas médicos. Eu ia falar para os endocrinologistas, sabe? Com certeza é um público do Sindicast importante, né? Porque quantos dos nossos colegas que estão nos assistindo agora pediram um teste de hepatite C para o paciente com diabetes? A prevalência de diabetes na população. Quantos diabéticos nós temos no Acre e quantos diabéticos já testaram hepatite C alguma vez na vida? Os renais crônicos que não estão em diálise. Porque os que estão em diálise testam automático. Para entrar na máquina tem que testar. Mas os que não estão em diálise, que estão acompanhando no ambulatório. Os pacientes com cardiopatia, os pacientes hipertensos, coronariopatas, esses pacientes de doença crônica do ambulatório, da atenção primária, todos deveriam fazer um teste de hepatite C pelo menos uma vez na vida. Você vai encontrar esse paciente antes da descompensação, vai curá-lo e podemos chegar na meta que foi estabelecida para o mundo, que é erradicar a hepatite C. Hepatite C, a meta é ela sumir, erradicar em 2030. A gente vai conseguir cumprir Só que 2030 está próximo, né? Faltam 7 anos. Eu ia falar 6, isso porque daí a gente já está na metade. Você tem razão. 6 anos e meio. Isso precisa da conscientização dos nossos colegas de pedir teste rápido ou a sorologia para todos os pacientes, para diagnosticarmos precocemente. A conscientização da população de ir. Não, eu quero fazer um teste rápido. Não precisa pedido do médico para fazer teste rápido. Aí ele chegar na unidade, não. Ele já vai normalmente na unidade. Ele já quando chega, necessita. E com relação à privacidade, por exemplo, a pessoa às vezes é acanhada, né? De chegar lá e você chega a primeira vez na unidade, tem que entrar. Então, chega lá e fala, eu quero fazer um teste rápido. Sim. Ali ele já é encaminhado. A pessoa já pode não precisa se preocupar com relação à privacidade, ficar acanhado, com vergonha, né? Reservado, só ele e o profissional de saúde faz o teste. E já sai ali na hora, em quanto tempo. O resultado de 15 a 20 minutos tem o resultado e eu sempre falo, vai ele mudar a história se não tiver, natural. Pode até se vacinar na hora. Sim, também. Na própria unidade de saúde. E é a conscientização que a gente está dizendo, quer dizer, da população dizendo, eu já me testei de hepatite alguma vez na vida? Não. Então eu vou procurar fazer esse teste. Conscientizar o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro da atenção primária, da minha população que está aqui no meu posto, na minha unidade básica. Quantos eu estou oferecendo? Vem cá, você quer testar hepatite C? Você quer testar hepatite B? O profissional de saúde. E a gestão, tendo um plano. Para que a gente elimine hepatite C do Acre, a gente tem que ter um plano. Sem plano, você não chega lá. A gente tratou aqui no Acre, somei aqueles números com os números depois da descentralização, a gente tratou aqui no Acre por volta de 2.500 pessoas até hoje de hepatite C. Estamos falando da C, que a gente tem meta de eliminar. É bastante gente. Puxa, 2.500 pessoas tratadas. Só? Pois é. Só que a gente tem mais de 10 mil para tratar nas estimativas. Então, a gente tratou 2.000 e tanta e tem 10 mil que está por aí, que a gente nem sabe onde elas estão. A gente tem que buscá-las ativamente, senão a gente não elimina. Como é que é feita essa base de cálculo? É uma coisa interessante. Estudos epidemiológicos. A gente faz estudos, pega a amostra da população e diz, vem cá, qual é a prevalência na população? Pegando uma amostra representativa. Então a gente tem a prevalência. Joga esse número para a população do Acre e tem essa estimativa. Isso, o Tó lembra bem, porque nós, em todos os estados brasileiros, o Acre é o estado que tem uma das mais altas prevalências, né? Que foi através dos estudos que foram realizados aqui. Tem um estudo do Tião, tem um estudo do próprio Tó, tem um estudo do Tiago, que foi feito nos profissionais de saúde. E essa prevalência ele ainda está colocando numa prevalência de 1,5. É isso aí. Tá? Mas nos nossos pode chegar estudos, pode chegar a 20 mil. Pode chegar a 20 mil o número de acrianos com hepatite C no pior cenário. No pior cenário. Imagina isso. Quando que as pessoas... É uma coisa muito engraçada. Eu tô rindo porque... Sabe quando as pessoas se preocupam? Quando a gente joga os números para cima.
Falando, pode chegar a 20 mil. É de 10 a 20 mil. Não é fazer terrorismo. As pessoas até reclamam do jornalista que ele faz aquela... Mas isso é útil. Uma coisa interessante, você está falando uma coisa coloco... que a gente se... Desculpa, doutora. A gente se assusta mais, né, quando o número está muito grande. E eu sempre coloco uma coisa assim, você que teve aqueles seus amiguinhos, né, na época, na década de 70, 80, do grupo de futebol, que usava o glucanergan, que compartilhava as seringas, né? Não é que o glucanergan transmitia, mas aquele compartilhamento de seringa entre os amigos de futebol, né, da década de 70, 80. Essas pessoas precisam fazer o teste, se ainda não fez. O que é glucanergan? Era um complexo vitamínico, o pessoal jogava bola e jogava, era injetável, bebia, era injetável. Era um estimulante vitamínico, só que era o Red Bull da época, só que era injetável. E aí as pessoas tomavam muitas injeções, o problema era a injeção que era reutilizada. A gente não tinha seringas descartáveis na época. Então, todo mundo, na verdade, aquela de ferro, vidro. A seringa era de vidro e a agulha era de ferro e aquilo era reutilizado. Então, todo mundo, na verdade, esterilizava às vezes no alquinho, passava no álcool e achava... Não é porque está fazendo... É porque acontece de fazer errado. E aí, assim, o Acre tem muita hepatite C por causa do uso dessas seringas. A gente usou muito no interior, né? Muita injeção, dentista, farmacêuticos em geral. Não tinha tanta autoclave, né? Que é aquela máquina que esteriliza. Não tinha autoclave, exatamente. Faltava ela. Não tinha autoclave, a gente esterilizava. Eu cheguei a ver aqui quando eu cheguei. Fervia. Colocava o álcool embaixo, uma aguinha e fervia. Fervia no álcool. E achando que estava esterilizando aqui, não era capaz de matar o vírus. É uma coisa errada da forma de esterilizar. Não quer dizer que a forma de esterilizar. O conhecimento também não estava disponível na época. As pessoas não sabiam. A hepatite C só foi descoberta em 89 e 90. Antigamente era chamado não A e não B. Então, ele sempre coloca aquelas pessoas que tomaram sangue antes de 90 precisam fazer o teste. Tá? Porque não se conhecia a hepatite C. Então, não tinha como fazer exames. Então, a gente orienta. Vamos fazer o teste. Né, essas que tomaram sangue antes que tem essa prática de utilizar a agulha, a seringa de vidro, então que procure fazer o teste. Quem tomou qualquer injeção no passado com essas seringas, quando eu era criança, realmente eu tive uma infecção, minha mãe me levava para tomar a injeção, essa pessoa tem que fazer exame. Eu acho que na nossa época existia muita, não era descartável. Era seringa de vidro, era seringa. Quem teve hospitalizado, quem tomou injeção, quem foi sangue, no dentista nessa época. Acho que a seringa até na geladeira, se eu não me engano. É isso mesmo. Tinha uma caixinha de ferro que guardava a seringa e colocava na geladeira. E uma coisa assim, muito importante que eu quero lembrar aqui, assim, tem pacientes nossos que não fizeram o tratamento da hepatite C porque ou a fibrose não era alta, ou porque tinha cirrose já e não podia tomar o interferon. Então, nós temos muitos pacientes assim, tá, que ainda não fizeram o tratamento por causa desta condição. Então, a orientação é procurar voltar ao SAI, tá, e procurar fazer o tratamento agora. Que vai hoje, lá procurar a senhora, né? Tem o Tó, tem todos os colegas lá no SAI. E uma coisa interessante, hoje a medicação, até na cirrose descompensada, é indicado utilizar. Não tem fila. Não tem fila para tratar. Não tem fila para tratar, não tem. E uma coisa interessante... Estou perguntando tudo isso porque aí perguntando questão de privacidade, justamente para a pessoa entender que ela só procurar. É só procurar. As pessoas já estão, né? As pessoas já estão cadastradas no SAI, né? Já tem o seu prontuário no SAI, é só retornar, né? Para poder... Quem está com cirrose é capaz de hoje o tratamento... Sofrer alguma regressão do caso? Não? Sim. O fígado tem essa capacidade conhecida de se regenerar. De regenerar. O fígado é esse órgão maravilhoso. Então, se você trata, mesmo na cirrose, às vezes a cirrose que é descompensada fica compensada. Se ele está começando a cirrose muito no início, ela até regride. Regride, ele fica curado? Mesmo? Às vezes sim, depende muito do grau, do momento em que você trata. Se for muito avançado, o fígado às vezes não consegue mais se regenerar. Então, você tem pacientes muito com cirrose muito descompensada que você não consegue ver mais
talvez ver esse benefício. Mas em estágios intermediários, o fígado se regenera completamente. E tanto que hoje a indicação é diagnosticou, tratou. Porque antigamente a gente tinha que esperar o paciente evoluir, né? Chegar numa fibrose F2, F3, para poder tratar. Hoje não. Diagnosticou, tratou. Esta é a meta, de eliminar a hepatite Eliminar a C. Doença. A gente quer eliminar a doença. Ela cura. E quem, por exemplo, toma uma cervejinha de final de semana e fala, rapaz, esse medicamento vai... Esse é o que mais precisa testar. Esse é o que mais precisa, rapaz. Porque todo mundo olhou. Ele tem 2 problemas da vida, a hepatite C e a cervejinha. Se ele elimina um, ele fica com um problema só. Esse é o que mais precisa. Esse é o que mais precisa. Não tem problema. E ele vai ter que interromper a cervejinha dele? Depende da quantidade, né? O grande problema da bebida, quem bebe em excesso, porque, né? Bem claro com relação a isso. Tem o bebedor social e tem o bebedor abusivo. O bebedor abusivo é uma doença. A dependência do álcool e o uso abusivo do álcool traz danos terríveis à saúde. O principal problema do bebedor abusivo é ele não cuidar da saúde. Quem bebe não lembra de tomar remédio, aquele que bebe, né, e não vai ao trabalho, não se alimenta, aquele que bebe não se alimenta, aquele que bebe cria confusão, bate na esposa, briga no bar, não trabalha. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Essas pessoas têm que parar de beber, né? Aquele que bebe socialmente, eventualmente, esse não tem problema, ele pode continuar a sua ingesta desde que ele trate sua hepatite logo antes que vire cirrose. Porque se virar cirrose, ele vai ter que parar de beber por completo. Mesmo a pequena dose social vai ser proibida para ele, porque ele já vai ter cirrose. Então, esse é aquele que não tem que ter medo, esse que tem que buscar rapidamente o diagnóstico. Se ele quiser continuar tomando sua cervejinha, que ele trate a hepatite. Cervejinha homeopática, Faça o teste, doses homeopáticas. Que ele trate sua hepatite, exatamente. Porque o fígado, apesar dele resistir muito e ter uma capacidade muito grande de se regenerar, quando você bota muito problema em cima do fígado, aí ele como se diz, ele pede arrego. Porque uma coisa é você beber, outra coisa é você beber e ter hepatite, outra coisa é você beber, ter hepatite e ainda ter diabetes. Quanto mais problema você vai botando em cima do fígado, mais ele vai saturando. Lembrando que ainda tem a pessoa que, além de beber, ter diabetes, tem aquela situação em que ele ainda toma aquele remédio que pode afetar o fígado. Também, as medicações todas que a gente toma passam primeiro pelo fígado antes de ir para o nosso organismo. Todos os remédios. O fígado é o grande filtro do nosso corpo. Tudo que a gente bota na boca passa pelo fígado, o fígado olha para ele e diz, olha, isso é bom, isso é ruim, isso aqui eu vou filtrar. Então, a quantidade de medicamentos que podem eventualmente agredir o fígado são grandes, né? Aliás, mas o papel do fígado é esse. Entra até na história. É limpar. Eu sei que não tem muito a ver com a hepatite, mas é interessante até falar que essas questões de medicamento tem que tomar cuidado, né? Sim. Justamente porque já não sabe se tem hepatite. Né? E já está tomando a cervejinha. Sim. E aí já toma o remédio da pressão, já toma o remédio do diabetes, já toma o remédio do colesterol, do triglicerídeos. É uma medicação misturada. E o outro fenômeno, já que a gente está falando do fígado como um todo, né? Eu ia chamar a atenção dos medicamentos também naturais. Porque tem muita gente tomando coisas que não é nem remédio, manipulação, garrafada, algum vizinho deu uma fórmula que se você misturar isso com aquilo outro é bom para isso ou para aquilo. E exige isso muito também do fígado exige muito do fígado e danifica e agride o fígado. A gente tem visto até uma cantora agressão. Que faleceu. Você tem vários relatos hoje de pessoas fazendo a hepatite por medicamentos graves, por medicamentos e por substâncias as mais variadas, chás e etc. Então, o seu fígado aguenta muita coisa, mas cuide bem dele, porque você só tem um fígado. E se você botar muita agressão em cima dele, ele pode não dar conta ao longo dos anos. Lembrando que só tem um, né? Apesar de a gente poder no transplante você tira uma parte para doar para outra pessoa, quando né? É transplante a vida toda. Então. É verdade. E a gente tem hoje políticas públicas né, que elas realmente têm mirado nessa necessidade de diagnóstico precoce e tratamento? Tem. O Ministério da Saúde tem a linha de cuidado da hepatite C. Tá? Então, ele incentiva
tá? Teste rápido, fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento precocemente, tudo tá, de forma gratuita. Tá? Então, é você procurar, tá? Não se sentir em risco, tá? Mas procurar fazer o teste, fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento. O Ministério da Saúde tem desde a primária à terciária, né? Diagnóstico aqui na atenção primária, acha que poderia ser mais tratamento... assim, ampliado? Porque a questão da saúde pública é sempre questionada, né? Sempre, poderia ter mais investimento, né? Eu acho que em relação à hepatite, né, é uma coisa que está bem determinada. Nós temos o programa, né, de hepatite do Ministério da Saúde, está bem determinado. Diagnóstico tem oferta, tratamento não falta. Nós temos falta de paciente para tratar, né, porque a medicação está ali. Tá? Nós precisamos diagnosticar os pacientes para poder tratar. Tem onde nós não queremos que o paciente chegue, tá? Numa descompensação para precisar de ir para um transplante de fígado. Né? Nós não queremos que o paciente chegue aí. Nós queremos diagnosticar aqui, de forma muito precoce, para evitar que ele chegue aqui. Que aqui sim tem uma lista de espera maior. E né, tem de muita gente transplante. Tem, a lista é grande de transplante no Brasil como um todo. E haja fígado, né, para poder fazer esse transplante. Haja doador, né? A gente fala que ele regenera, o doador pode ser doador em vida, né? Inclusive, mas essa é a exceção, né? Você sabe que isso a minoria dos transplantes é em vida, porque é uma cirurgia de grande porte para o doador. Não é simples. Tem riscos para o doador. Muita dedicação para o... Tem risco para o doador de uma cirurgia de grande porte. E tem que ser um doador, tem que ser um parente próximo. Eu não posso doar meu fígado para um amigo, um conhecido, pelo menos não... Tem que ter compatibilidade. Tem que ter compatibilidade e tem que ter algum para evitar também interesses comerciais nisso. Tem que ser um doador, né, relacionado, um parente. Então, é a minoria dos transplantes. Então, realmente, falar de transplante de fígado dá um capítulo à parte, dá um Sindicast para a gente falar disso, porque é um tema relevante para a nossa região aos montes. E o importante, acho que aqui para a nossa conversa, é a gente entender que a gente precisa evitar que cada vez mais pessoas cheguem no transplante. Você falava do programa Se Lei Chama Atenção. Realmente é um programa nacional, né, ministerial, que está disponível no Brasil inteiro. O que eu acho que cada estado tem que olhar é como que aplica isso na sua realidade. Então, como é que o estado do Acre está trabalhando o seu plano de enfrentamento às hepatites? Porque as hepatites no estado do Acre têm realidades diferentes do Rio de Janeiro e realidades diferentes do Rio Grande do Sul. Então, aqui, como a gente estava falando, é possivelmente um dos estados da federação que mais tem hepatite. Então, a gente tem que encontrar essas pessoas, precisamos fazer campanhas, como a gente falava anteriormente, para encontrar e diagnosticar cedo essas pessoas. Elas estão chegando com cirrose e câncer de fígado para a gente, muito tarde. Então, como é que está o nosso plano estadual? Eu acho que aí, de novo, trazer a gestão para essa discussão. A gente está provocando um pouco aí, Sirlei, a gestão. Cadê o momento de... Julho Amarelo também é um momento de olhar para o nosso plano estadual de enfrentamento da gestão e dizer o que precisa melhorar aqui, para que a gente em 2030 chegue na meta. Porque se continuarmos da forma que estamos, não chegaremos na meta em 2030. Então, adaptar para a nossa realidade acriana. Para a hepatite C, é basicamente uma busca ativa feroz para encontrar esses 10 a 20 mil pacientes que ainda faltam ser encontrados por aí. Para hepatite B, eu acho que a gente tem que fortalecer muito a questão da vacina no interior, porque uma coisa é você nascer aqui na maternidade em Rio Branco e é certo que vai ser dada a vacina antes de você ir para casa. Mas nas maternidades do interior, nos seringais, nos pequenos municípios, com parteiras, será que a vacina está disponível para ser feita imediatamente após o parto e não daqui a uma semana e não daqui no próximo mês que volta? Hepatite B tem essa questão. E daria para, inclusive, durante o pré-natal já fazer o teste rápido, né? Então faz. Sim, tem que fazer. A grávida faz. Tem que fazer. Se a grávida tiver hepatite B no pré-natal, Freud, já é toda uma medida a mais que tem que ser tomada. Ela tem que tomar uma medicação que chama imunoglobulina, porque só a vacina já não vai mais proteger. Aí a imunoglobulina é uma proteção a mais que você dá para o neném, para a criança que nasce junto. Aí ele tem que tomar 2 remédios.
duas medicações, né? A imunoglobulina e a vacina ao mesmo tempo ao nascer. Essa é uma outra questão importantíssima se todas as grávidas chegam na maternidade já testadas. E tem umas coisas de logística também no laboratório que a gente tem que rever, né, Sirlei? Por exemplo, o teste reflexo, como a gente chama. Todo teste positivo para hepatite B no LACEN automaticamente tem que ser testado para delta. E isso não é hoje. Hoje eu tenho que pedir o teste de hepatite delta. Se você quer enfrentar a doença como eliminação, como controle, alguns processos eles têm que ser automáticos. Como a gente estava falando, hepatite C tem que ser, chegou no posto para cuidar do diabetes, já tem que testar ele para hepatite C. É automático. Hepatite delta, chegou um exame positivo para hepatite B no LACEN, esse soro já tem que ser testado para delta imediatamente. É automático. Não o médico solicitar. Não deve ser necessário. Isso ainda é. Então acho que a gente tem adaptações que precisam ser feitas se a gente quer chegar na erradicação. Para hepatite B, para hepatite C, para hepatite delta, as ferramentas nós temos. O Programa Nacional de Hepatites garante as ferramentas, mas como a gente aplica essas ferramentas na nossa realidade do Acre, eu acho que a gente está precisando rever. Essa é a discussão que a gente está levando junto com a coordenação estadual, junto com a Secretaria de Saúde estadual e as secretarias municipais. Amanhã a gente tem um debate sobre isso com a coordenação. Eu acho que a gente está longe, muito longe, do que deveria ser feito ainda para pensar em controlar as hepatites no nosso estado, de novo, o estado que mais tem hepatite do Brasil. Então a gente tem que ter um programa próprio e a gente também pode servir de exemplo para o Brasil, dizer, olha, a gente tinha a maior prevalência do Brasil e olha o que nós conseguimos fazer em 2030. É um estado tão pequeno, né? Pequeno, em que a gente tem o conhecimento, os grande, os recursos vêm do Ministério, não depende de ter dinheiro para isso, depende de ter organização, planejamento e ação conjunta. A gente fala muito em Rio Branco, mas os outros municípios, você falou agora a questão da maternidade, a questão da vacinação, a gente vê paciente chegando doente, assim, já com um estado mais avançado, vem mais do interior ou da capital? Hepatite B e delta vem mais do interior. Né? A gente observa que vem mais do interior. Hepatite C, a gente vê que é daqui mesmo, mais das cidades, da cidade, da capital. E assim, uma coisa assim, interessante... E os municípios grandes, né? Cruzeiro, Tarauacá, tem muito, nas cidades. Mas não tanto no Seringal. A B e delta está lá no Seringal, na beira do rio. E a hepatite C está na cidade. E uma coisa assim, interessante, por exemplo, esse... final de semana, eu estava em Tarauacá, na saúde itinerante, atendendo a população indígena. E como tem a hepatite B e delta na população indígena. E o que é triste para a gente é até a dificuldade de trazer eles para cá. Para tratamento. Para tratamento. Então, é outra política que deve ser criada. Acaba morrendo muitas pessoas assim, porque... Não tem acesso, né? Muitas. Chega em Rio Branco já nessa fase. Quando vai adoecer, olho amarelo, barriga inchada, aí vem para Rio Branco. Aí já está com câncer. Tem até a história de um paciente, né? Que eu acho que ele era de Pauini. Porque a gente ainda recebe também o pessoal do Amazonas. Do Amazonas, né? todos do Amazonas que vem para cá. Irunepé, Então já Pauini, Boca do Acre, quadros assim já avançados que não dá muito para fazer. Né? Era só diagnosticar antecipadamente. E aí, prevenir, meu amigo, prevenir, tem a vacina. Tem vacina. E a estratégia, de novo. Camisinha, né, doutor? Como que faz uma estratégia para a população ribeirinha? É outro desafio. Que aí você tem que, de novo, adaptar para a realidade amazônica. De novo, a nossa realidade. E a população que mora nos rios do Acre, como é que nós vamos chegar neles? Plano. Temos que sentar com a gestão, sentar com o prefeito do pequeno município e dizer como é que está o seu plano, como é que está o nosso plano de eliminação dessa doença. Tem muito trabalho para fazer. Né? Até 2030 tem muito trabalho para fazer. Eu acho assim, que as hepatites são tão silenciosas que a nossa gestão acaba ficando silenciosa também, por não sentir problema assim cara a cara, frente a frente. E tem uma outra situação que acaba, quando a pessoa chega ao estágio mais avançado, ela também se afasta do trabalho, ou seja, a família é prejudicada na questão produtiva, né? Acaba dependendo muito de INSS, quando contribui. Sim. Né?
E você vê a hepatite B e delta, a nossa população são jovens, tá naquele momento da vida ativa, né? Que mais 20 que a anos, vida produtiva, né? anos. Que mais que a capacidade está plena. O senhor falou aí de um colega que estava tinha um ano a mais que o senhor. Jovem. Que poderia contribuir muito. Né? A gente vai chegando no final, a gente está já com 50 minutos. Poxa, começa a tão boa. Como é que passa? Muito rápido. E aí, assim, a gente chega nessa fase, eu peço uma mensagem, né? Mensagem das pessoas que estão contribuindo com a gente. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem para a gente, Dr. Thor, sobre o tema de hoje. Eu acho que a mensagem que fica é a gente precisa fazer muito ainda para encontrar os pacientes com hepatite do Acre. Os pacientes que têm hepatite estão hoje em casa e não sabem que tem doença e não sentem nada. E daqui a 10 a 20 anos eles vão estar com cirrose ou com câncer de fígado. E se a gente não encontrá-los antes, a gente não consegue evitar esse câncer de fígado e essa cirrose. Mas se a gente conseguir encontrá-los antes e oferecer o tratamento, eles vão ter uma vida livre de doença daqui a 10, 20 anos. Então, nosso trabalho é encontrar esses 20 mil pacientes de hepatite C e mais uns 26 a 28 mil de hepatite B e mais uns 15% desses, Sirlei, com delta. A gente tem uns 50 mil pacientes para encontrar de hepatite B, C e delta por aí. A gente precisa sentar. Tem uns 800 mil habitantes. A gente precisa... uma parte... considerável. A gente precisa encontrar com o profissional de saúde, a conscientização da população e a gestão fazendo o seu plano para chegar lá. A gente tem uma meta ousada, que é controlar uma doença que é de interesse e preocupação do mundo inteiro, e nós no Acre somos um dos lugares do mundo que mais tem hepatite. Nós temos que dar o exemplo para a nossa população e para o restante do mundo. Está em nossas mãos isso. Além do diagnóstico precoce, além das pessoas se conscientizarem que devem fazer o exame, né, pelo menos uma vez na vida, lembrar que tem vacina. Né? Então, eu insisto nisso, na prevenção. Então, a hepatite B tem vacina, procure se vacinar. E não amarele. Tenho medo de tomar vacina. Não amarele. Gostei. 3 doses, não amarele. Tome 3 doses da vacina que você vai estar protegido. E eu acho que é cada um. Tá? Cada um se sentir... eu já fiz meu teste esse ano. Não, eu vou fazer, eu vou na unidade, vou procurar saber, porque a cura começa pelo teste. Tá? Se eu não fizer o teste, eu não vou saber se eu tenho ou não, e também não vou procurar um tratamento. Então, lembrar que a cura começa pelo teste. Tá certo. E a gente vai chegando no final, conversa produtiva, né? E agradece para quem chega até o final assistindo. Lembrando que a gente tem o podcast, a gente faz essas atividades para promover, né, datas importantes, né, e para a gente também chegar no público final que realmente precisa muito, né? E aí a gente agradece. E aí até um próximo Sindicast.